Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. É isso aí, nesta terça-feira com cara de segunda, né? Depois do feriado de ontem, nós estamos aqui nesta terça-feira com todo amor, com toda vontade, para fazer um belo programa para você, né? Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, sempre conosco também, nesta terça-feira aí, né? Gostosa, um tempozinho bom, ótimo, né? Nós estamos vivendo um período de eleições no Brasil inteiro, né? Aliás, depois eu quero até falar das eleições americanas com respeito às eleições brasileiras, né? Mas, ultimamente, eu não sei se é a legislação que eles fizeram, né, nos últimos tempos a respeito de eleição, nós estamos vivendo aqui em Belo Horizonte uma eleição muito fria, uma campanha eleitoral muito fria, porque hoje tem uma série de restrições nas campanhas eleitorais. Eu sei que muitas delas vieram para melhorar, inclusive, a imagem das eleições na cidade. E essa campanha eleitoral, eu estou considerando essa campanha muito fria. Aliás, eu vou à Contagem está com a eleição mais quente do que Belo Horizonte. É mais gente na rua, pedindo voto e etc. O que não acontece em Belo Horizonte, né? E nós temos alguns partidos que têm acesso ao rádio e à televisão, né? Principalmente para mostrar os seus candidatos, mas outros não têm. Então, nós temos uma campanha sem debates, inclusive uma campanha para prefeito, sem debates. Parece que o Calil está sozinho como candidato a prefeito de Belo Horizonte e os outros estão lá tentando fazer alguma coisa. Então, não está havendo debate. Por exemplo, não falaram da Pampulha. Falaram da Pampulha? Não falaram, né? Dos problemas que a Pampulha está vivendo, principalmente o seu lago. Ninguém falou da Pampulha. Ninguém falou das regiões da cidade, como o Alipo de Melo, uma região que tem dificuldade de entrar e sair, como acontece também no Buritis, não é verdade? E outras regiões da cidade que têm algumas dificuldades. Então, eu estou achando uma eleição muito sem debate. Ficou faltando aquele debate de televisão, o debate do rádio. Eu sei que as emissoras de rádio, de televisão, os jornais têm se esmerado em naturalmente, trazer alguma coisa para o debate. Mas está fria, não está? Vocês têm sentido isso? Você, inclusive, pode falar no nosso WhatsApp, está aí na tela, o 971709910. Você pode mandar aqui o seu texto. Mande texto, porque texto eu vejo e leio. Se não houver texto, é mais difícil, não é verdade? Né? Olha aqui, eu quero falar para você. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Olha uma boa notícia. A cidade de Diamantina está anunciando que está aberta para os turistas. E talvez uma decisão tardia, porque todas as outras cidades, como Ouro Preto, as grandes cidades de Minas Gerais, as cidades turísticas estão todas abertas para receber o seu público. E a cidade de Diamantina agora anuncia que está aberta para o público, né, para os seus turistas. Diamantina, nos últimos tempos, perdeu fábrica de tecidos, perdeu fábrica de bebidas. Tem hoje um movimento em Diamantina, com fábrica de cerveja artesanal, até mesmo uma fábrica de vinho, vinhedos, né? O pessoal está plantando oliveira para ver se faz azeite naquela redondeza, porque o clima favorece, né, para esse tipo de plantação, esse tipo de cultivo. Mas Diamantina é uma cidade para turismo e estudantes, porque lá tem uma universidade federal. É o portal do Vale do Jequitinhonha. Você entra pelo Vale do Jequitinhonha através de Diamantina. Não é verdade? Então, é uma das cidades mais importantes, é uma cidade polo, que tem um grande hospital, que tem a universidade, muitos estudantes, né? E turismo, não é verdade? Muitas pousadas, hotéis e etc. E cachoeiras ali no entorno da cidade, que são maravilhosas. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que Diamantina precisa. Outro dia nós saímos daqui com o Clube do Choro para fazer uma promoção na cidade de Diamantina.
E você escolhe Diamantina por quê? Porque você quer levar alguma coisa para cidades que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai fazer, não é verdade? E parece que não existe assim uma coisa agradável, né? Parece que você chega, então, tem uma certa dificuldade para você fazer as coisas e tal, porque parece até um ciúmezinho, porque você está levando um tipo de promoção para a cidade, uma coisa assim. Mas uma outra coisa mais importante, nós chegamos de ônibus em Diamantina. O ônibus não pode entrar dentro da cidade, porque a cidade é toda preservada, não dá para entrar ônibus. Mas tinha que ter um local para os ônibus chegarem em Diamantina. Não existe esse local. Uma cidade que quer ser uma cidade turística, ela tem que ter um espaço. Por exemplo, lá em Ouro Preto, você tem um local onde chegam os ônibus e onde os ônibus de turismo ficam. Depois você pode pegar van, táxi, etc. e andar pela cidade. Mas você antes chega no ônibus que tem um local para ele ficar. Lá em Diamantina não existe isso. Diamantina precisa urgentemente de um local, uma praça. Por exemplo, quando você chega em Diamantina, você está chegando na cidade, ainda na estrada, tem alguns espaços que poderiam ser transformados em locais para os ônibus, né? Tipo assim, uma rodoviária do lado de fora da cidade, né? Porque tem algumas dificuldades. E nós tivemos muitas dificuldades de descer, não poder descer na cidade, descer antes, para depois arranjar táxi e o pessoal ir, naturalmente, se hospedar nos hotéis que estão mais no burburinho, no centro da cidade, ali perto da estátua do JK, perto da matriz de Santo Antônio, da nossa Catedral de Santo Antônio, etc. Então, eu acho que seria muito importante que Diamantina atentasse para essa coisa, né? E uma outra coisa que eu estou sentindo com uma certa tristeza em Diamantina é que a casa de Juscelino Kubitschek, a casa que foi comprada pelo governo de Minas, está fechada. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem verba para manter a casa. A casa onde Juscelino viveu a infância, perto da igreja de São Francisco, né? Então, é um negócio triste você ficar sabendo que a casa de Juscelino, uma das principais atrações para os turistas lá em Diamantina, está fechada. Porque o governo de Minas também prometeu de soltar, de dar uma verba de manutenção da casa, que precisa, porque a casa precisa de ter um empregado para fazer limpeza, para fazer a manutenção, de consertar alguma coisa, de pintar alguma coisa, de fazer alguma coisa. E a casa está fechada. Eu sei que o nosso Serafim Jardim, que é o curador dessa casa de Juscelino, está passando por muitas dificuldades, porque ele não tem a ajuda necessária que o governo de Minas deveria dar. Pelo menos eu acho que o governo de Minas devia fazer o seguinte: incorporar a casa de Juscelino, que já está comprada, que é um patrimônio da cidade, incorporar a casa, por exemplo, ao setor de museus de Minas Gerais. Pelo menos aí vai ter funcionário, vai ter verba para a sua manutenção. E a gente fica numa tristeza quando fala da cidade de Diamantina, não é verdade? Que é uma cidade que está muito preservada. Aliás, as cidades históricas de Minas Gerais, todas elas são muito bem preservadas, pintadinhas, arrumadinhas, bonitas, não é verdade? E isso a gente tem que bater no peito e dizer: nós estamos felizes com as nossas cidades históricas, porque elas estão realmente preservadas. Você chega em São João del Rei, muito preservado, em Diamantina está muito preservado, em Ouro Preto está preservado, Mariana está preservado, né? Sabará, você chega em Sabará, que é pertinho aqui, né? Está preservado. Aliás, depois eu quero falar alguma coisa a respeito de Sabará. Mas eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido, auricedina. Olha aqui, uma coisa interessante. Falei de Sabará. Sabará tem muitos restaurantes, tem uma gastronomia maravilhosa. Mas o turista não almoça e nem janta em Sabará. Mas por quê? Aí eu fiquei sabendo o que acontece em Sabará. Normalmente, o turista chega na cidade com um guia, né? Um ônibus, uma van, levando 10, 15 pessoas para visitar a cidade. Não é verdade? A cidade de Sabará
Tem um teatro estilo elisabetano que é fantástico, maravilhoso. Uma Casa do Ouro maravilhoso, um Museu do Ouro maravilhoso, né? Tem um patrimônio histórico maravilhoso. E eu falei aqui do patrimônio, inclusive, do patrimônio gastronômico, né? Tudo da Jabuticaba, que tem uma festa da Jabuticaba todo ano, né? Esse ano não teve por causa da pandemia, mas tem festa de Jabuticaba. O pessoal fez vinho, fez licor, fez muitos produtos de Jabuticaba que você encontra na gastronomia. Tem a Milsane, que tem um restaurante maravilhoso, etc. Tal. Mas sabe por que os turistas não almoçam em Sabará? Porque normalmente os donos de restaurante não dão uma comissão para o guia. Todo guia leva vários turistas nas cidades, em qualquer lugar do Brasil. O guia sempre ganha uma comissãozinha para levar ali 10, 15, 20 pessoas para almoçar no restaurante, né? Infelizmente, em Sabará não acontece isso. Aliás, Sabará tem um hotel muito gostoso, né? Já tem pousadas também, muito gostosas, né? Esperamos que o povo de Sabará, os comerciantes de Sabará, né? Que é uma cidade tão acolhedora, tão gostosa, né? Façam isso para, naturalmente, que o turista possa almoçar, jantar e dormir na cidade de Sabará. Daqui a pouco nós vamos falar de dois assuntos. As eleições nos Estados Unidos e depois também o finados de ontem em Belo Horizonte. Até já.